Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai trazer um assunto muito importante para todo mundo que está aprendendo tatuagem, que é a parte de desenho. Então a gente vai falar, vou mostrar para vocês a diferença prática do que faz um pouquinho de estudo de desenho, de como isso melhora bastante o nosso desenho e vou dar algumas dicas antes da gente começar uma série de vídeos aqui no canal, dando dicas de desenho, fazendo tutoriais e tal, para vocês seguirem estudando uma linha de raciocínio mais direitinho para conseguir desenvolver os desenhos de vocês. Então vou mostrar para vocês um exemplo de como eu desenvolvi uma tatuagem autoral, como eu melhorei ela estudando e qual o resultado final que a gente faz depois de passar para o computador e tudo mais. Então vou mostrar isso aí para vocês. Bom, então esse é o nosso primeiro desenho que a gente tem, tá? Conforme eu fui fazendo ele é um desenho autoral, foi todo tirado da minha cabeça e o resultado dele eu tinha gostado bastante, eu tinha achado ele bem bacana, mas quando eu terminei ele eu percebi que essa parte aqui de baixo da cobra estava muito grande em relação ao rosto. E o rosto, nesse caso, é o objeto principal do desenho, então eu precisava fazer ele maior, eu precisava fazer ele melhor. E também eu não tinha percebido que a proporção do rosto, ela tá um pouquinho não real, tá? Ela estaria mais para um rosto de uma fada, alguma coisa assim, e não tá um rosto muito real. Então eu decidi refazer esse desenho, eu já estava passando ele a caneta, fazendo algumas sombras e coisa, achando bem legal, mas aí eu comecei a fazer alguns estudos e vi que eu podia melhorar ele bastante. Então vou mostrar para vocês o primeiro estudo que eu comecei a fazer. Esse primeiro estudo, ele foi de lábios, tá? Vocês vão ver que foi pouco estudo para o resultado que a gente chegou. Então eu comecei a estudar os lábios, como é a anatomia dos lábios, como eles funcionam para a gente conseguir desenhar eles melhor. Então eu estudei essa parte de baixo dos lábios inferiores, o que é cada parte do lábio. Todo esse estudo a gente vai trazer para vocês no YouTube, tá? Eles organizadinhos, para não largar um monte de conteúdo assim, para vocês poderem estudar e desenvolver desenho. Então até então eu só fazia lábio normal, desenhando direto assim os lábios e tal. E aí eu comecei a entender essa anatomia dos lábios. E aí todos esses outros aqui que eu fiz, eles foram baseados em fotos, tá? Então nas fotos eu pegava os lábios de vários ângulos, certo? E aplicava essa mesma estrutura. Esse círculo principal, que ele é mais parecido com o coração, no lábio superior. Esses dois círculos laterais e embaixo esses dois círculos principais. Então fui aplicando isso em vários lábios, tá? E consegui, em vários ângulos também, isso é bem importante, e consegui ter uns resultados bem bacanas, gostei bastante dos resultados que eu tive. Aí depois comecei a estudar um pouquinho mais sobre essa parte de lábios, mais ângulos, de pessoas de etnias diferentes. Então aqui a gente tem o lábio de um índio velho, vocês verem que ele é muito menor. Aqui a gente tem de uma pessoa negra, os lábios bem maiores, bem mais carnudos assim, então a estrutura ela é basicamente a mesma, mas a gente consegue perceber a diferença. Aqui também é o lábio de um indígena, mas é de um indígena bem jovem, tá? E aí a gente vê que a estrutura dela também, do lábio também é diferente. Aqui também de uma indígena, mas bem nova. E aqui eu tenho outros lábios que eu fui estudando, então vários ângulos eu consegui aplicar aquela estrutura nesses lábios aqui, tá? Depois eu comecei a estudar um pouquinho mais, tentando colocar mais nariz. O nariz eu não cheguei a estudar, tá, ele. Mas eu comecei a montar esse aqui, particularmente eu gostei bastante. Tudo isso reproduzindo direto de uma foto, olhando a foto no computador e reproduzindo, aplicando essa estrutura. Então vocês vão ver que aqui em todos os esboços eles têm exatamente a mesma estrutura. Esse círculo principal, que normalmente eu faço dois círculos, um aqui e outro aqui. Esses dois círculos laterais e os dois de baixo, tá? Mesma coisa eu fui aplicando para o nariz, daí o nariz eu fui desenvolvendo, encontrando como eu conseguia me entender melhor no nariz. De ângulos diferentes, até tentei um olho ali, mas não era nem o ponto do estudo. E aí a gente vai estudando e vai conseguindo desenvolver coisas novas, tá? Então depois de estudar toda essa parte, eu decidi refazer o desenho. Só isso, foi um estudo simples, levou menos de um dia esse estudo que eu estava fazendo, e eu decidi refazer o desenho, queria mostrar para vocês o resultado dele. Então o resultado que eu tive no desenho foi esse aqui, tá? Um rosto muito mais proporcional. Eu ainda acho que os olhos estão muito grandes para o nariz ainda está pequeno, mas ele já está muito mais proporcional e eu também vou trabalhar um pouquinho mais nesses olhos, né? E o resultado do desenho eu já achei muito mais bacana, tá? Deixa eu comparar aqui para vocês, lado a lado. Então aqui a gente consegue perceber que esse desenho, por mais que ele esteja legal e eu gostei bastante dele, ele não está nem perto da estrutura, da anatomia desse desenho aqui. A composição dele até acabou ficando bem melhor, apesar de eu não ter gostado dessa cobra inferior, tá? Eu acho que ela ficou nesse caso muito pequena. Então aqui eu fiz a cobra muito grande,
aqui eu fiz a cobra muito pequena. E esse foi o resultado que eu cheguei, tá? Se vocês olharem parte a parte, se vocês forem olhar a boca, apesar dela estar parecida, essa aqui ela está mais bem estruturada. Os olhos, eles também estão mais alinhados, tá? O nariz, ele está muito mais parecido com o nariz real do que nesse caso aqui. Então o mesmo desenho, depois de um pouquinho de estudo, eu consegui chegar nesse resultado aqui. E aí, trabalhando mais esse desenho, esses estudos e tal, levando para o computador, eu consegui chegar nesse resultado que aqui a gente tem perfeitamente um desenho de tatuagem, ele está muito mais com cara de tatuagem. Então aqui a gente tem um desenho que eu misturei, eu peguei essa parte da cobra de baixo, apliquei nesse desenho, fui montando ela no computador e depois o que eu vou fazer é pegar esse desenho e trabalhar ele mais para finalizar ele, para a gente produzir ele direto para tatuagem. Então vocês podem perceber aqui nitidamente, tá, a diferença que faz de um desenho para o outro e como o estudo ele faz a gente evoluir, ele faz melhorar os nossos desenhos e como ele é importante a gente ter esses estudos. Então a gente tem aqui um desenho autoral, desenvolvido por mim, e é um desenho único, então vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar, tá? Esse desenho aqui a gente vai fazer um estudo, a gente está bolando uma parte mais avançada do nosso curso, que vão ser 4 ou 5 tatuagens, não sei como a gente vai fazer, mas a gente vai fazer a tatuagem desse aqui. Então basicamente isso aqui era para mostrar para vocês a evolução que faz um estudo, muitas vezes bem pequeno, bem simples, mas o que ele nos traz na tatuagem em resultado prático, para a gente conseguir atingir o nosso objetivo que é estar sempre melhorando. Então como vocês viram aí, a evolução de um simples estudo, tá? Foi realmente muito simples, como vocês podem ver ali, foram 3 páginas de desenho, tá? É muito importante que vocês peguem imagens, que vocês peguem as referências de imagem, de fotos reais, para tentar aplicar essa estrutura. No meu caso, eu usei essa estrutura da boca, vocês podem desenvolver a melhor forma para vocês entenderem, mas existem basicamente algumas estruturas, tá? De boca, de nariz, de olho. Eu ainda quero estudar mais nariz, estudar mais olho para conseguir resultados melhores ainda, mas com pouquinho estudo, com um pouquinho de dedicação, vocês já conseguem melhorar muito o desenho de vocês. E aí, para a gente entender também o quão amplo é a parte de desenho, que a gente vai estudar essas partes pequenas, depois a gente vai estudar rosto, depois a gente vai estudar anatomia do corpo, movimentos, aí depois a gente vai estudar animais, plantas e tudo mais. Então é muito importante vocês entenderem que o estudo de desenho ele é constante, tá? Ele é constante. Quanto mais vocês estudarem, melhor ficam os desenhos de vocês. E aí, conforme vocês vão estudando as técnicas de tatuagem, vocês vão conseguindo reproduzir esses desenhos em pele humana, tá? Eu realmente achei muito importante fazer esse vídeo para vocês. Eu acho que é muito importante vocês verem como essas pequenas coisinhas fazem com que a gente tenha uma evolução muito positiva no nosso trabalho. Então eu espero que vocês se dediquem bastante para estudo de desenho, assim como a gente está querendo se dedicar, a gente está estudando já e tal. E a gente vai trazer esse conteúdo para vocês com aquela nossa metodologia de ensino, que tem funcionado para muita gente. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais, valeu!